Olá, queridos. Bem, ótimo. Desfrutando dos privilégios, né, de ser um filho de Deus? Como é bom, né? Nós sabemos que o Criador de todas as coisas se fez criatura para transformar estas criaturas pecadoras em filhos do seu amor. É muita maravilha. É por isso que John Newton escreveu, né, Amazing Grace, ou seja, graça excelsa. Eu sou um mísero pecador, mas ele fez isso por amor a nós. É maravilhoso saber que Deus toma todas as providências para nos tornar filhos dele. Ele nos faz acreditar, né, enviando o seu Espírito Santo para testemunhar dentro de nós de que o sacrifício do Senhor Jesus é suficiente. Né, e nos provar, né, lembra, testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele nos adota. Somos dele por duas vezes, nos fez e nos adotou, e nos adotando, ele nos dá o privilégio de receber a herança que é a entrada nos céus, que são as suas maravilhas celestiais, não é? Ele também fala a respeito de que nós lutamos contra o pecado, né? Tendo o próprio Deus como nosso guia nessa luta contra o pecado. É maravilhoso saber que nós não estamos sozinhos. A importância de ser filho de Deus é que nós jamais estaremos sozinhos. Tem o Salmo que diz assim que ainda que os nossos pais nos abandonem, Deus jamais nos abandonará. E isso nos traz também, né, além de trazer alegria, né, força no coração, firmeza, também nos traz responsabilidades. Não podemos esquecer das nossas responsabilidades. Nós não somos filhos mimados. Não, nós temos as nossas responsabilidades. E a primeira grande responsabilidade que Deus nos dá está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Somos filhos amados, e por sermos filhos amados, temos a responsabilidade de imitar o nosso Pai Celestial. É verdade. Se nós somos dele, nós temos que mostrar ao mundo que somos dele. Nós jamais teremos todos os atributos de Deus, de forma alguma. Mas nós temos que ser imitadores, cópias do Senhor, que não são cópias perfeitas, porque somos pecadores, mas por isso o Espírito Santo está em nós, para tirar as imperfeições, não é? Nos levar ao arrependimento dos atos imperfeitos e nos fazer voltar à imagem daquele que nos criou, a imagem que foi totalmente deturpada pelo primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, que nós recebemos, né, como herança espiritual, e Deus, através de Jesus, pagou esse resgate. Então nós somos imitadores de Deus, amar como Deus ama, perdoar como Deus perdoa, não é? Abençoar os outros como Deus nos abençoa. Ou seja, mostrar que a nossa vida aqui na Terra é uma vida para mostrar aos outros, para dizer aos outros quem é o nosso Pai. Nós temos que ser filhos apaixonados pelo Pai. Este é o meu Pai. Existe um método, né, interessante que nós vemos em filmes, né, americanos, de que existe o dia em que a criança leva o seu pai para a escola e o pai conta qual é a profissão dele. Então é o dia do herói. Né? Seria muito legal se tivesse aqui no Brasil isso, né? O dia do herói. Mas é importante nós mostrarmos dia após dia quem é o nosso Pai. Quem é o nosso Pai Celestial. E para isso, nós temos que viver a pureza de Deus.
Diz lá, primeira carta escrita por João, capítulo de número 3. Primeira carta escrita por João, capítulo de número 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabendo que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Versículo 3. E a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. O nosso Pai Celestial é pureza. Nosso Pai Celestial é santidade. E nós que temos a esperança de sermos muito mais amados, muito mais abençoados do que já somos aqui na terra pelo nosso Pai Celestial, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós somos pecadores, falhos, e ainda não se manifestou, diz o texto. Nós que temos essa rica esperança, nós temos que viver uma vida que mostre essa pureza. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Versículo 15. Pelo contrário, de acordo com, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Nosso procedimento tem que ser um procedimento de pureza, filhos de Deus puro. Para que ninguém na rua fale assim: olha lá o que o Filho de Deus está fazendo. Olha lá, tá vendo? Vai na igreja, põe a Bíblia embaixo do braço, olha lá o que ele está fazendo. O mundo gosta. E o mundo está de olho naquele que se diz cristão, exatamente para enxergar as suas falhas, os seus erros. Mas nós temos que lutar contra isso. E por último lugar, Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 15. Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Vamos juntar com Mateus capítulo 5, Mateus 5,16, né? Dizendo que nós somos a luz do mundo. Então ele faz desta forma: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras. Vou ler de novo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Resplandecer. Temos que imitar a Deus, temos que imitar e ter a pureza do Senhor, mas brilhar para Ele. Deus nos colocou no meio da nossa família. Deus nos colocou no meio dos nossos parentes, Deus nos colocou na nossa escola, Deus nos colocou na nossa profissão, Deus nos colocou nesta cidade para resplandecermos a luz do Senhor. Nós somos o farol. Aquele belo cântico que diz que nós somos o farol que guia, nós somos a flecha que acerta. Deus nos colocou aqui para brilhar a sua luz, que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Isso não quer dizer, queridos, que nós temos que sair por aí no jornal colocando: eu fiz isto, doei tantas cestas, eu fiz assado, eu fiz assado. Nada disso. O que a mão direita faz, a esquerda não pode ficar sabendo. Mas nós temos que brilhar. Olha só o que ele está fazendo. Somente um filho de Deus faz aquilo. É para isso.
E Deus nos dá as forças para isso e as circunstâncias para isso. Então, queridos, nós temos responsabilidades como filhos de Deus. Carregamos este nome nas costas. Mas como disse o Senhor Jesus, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não é? Então carregar o nome de Deus é brilhar para Deus, é mostrar pureza, é mostrar que nós estamos imitando o nosso Pai, queremos ser parecidos com o nosso Pai. Vamos orar. Deus amado, nós agradecemos muito porque o Senhor tomou todas as precauções e tudo que o Senhor fez para nos tornar teu filho. Nós somos tão felizes, ó Pai, felizes por poder chamá-lo de Pai. E agora, Senhor, nós rogamos, pedimos que o Senhor nos ajude a ter responsabilidade, a colocar em prática, Senhor, esta vida que o Senhor nos dá, a colocar em prática, Senhor, a imitação de quem o Senhor é. Que as pessoas olhem para nós e falem, ele é parecido com Jesus. Ele tem as atitudes do Senhor Jesus. Nos ajude a fazer isso, quebrando o nosso temperamento, quebrando os nossos impulsos pecaminosos. Nos ajude, Senhor, a sermos teus imitadores. Nos ajude, Senhor, a termos a tua pureza. Nos ajude, Senhor, por favor, a fazermos da nossa vida uma luz, um farol que ilumine, que resplandeça para tirar as pessoas para sermos instrumentos da tua graça, tirando as pessoas das trevas para a tua maravilhosa luz. É o que nós pedimos e para glorificar o Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês.